Salve família, aqui quem fala é o Thiago e esse é o canal aí do Torcedor do Timão. Família, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o nosso Coringão, mas antes queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem nossos vídeos, compartilharem com todo mundo que vocês puderem. Sou novo na plataforma, eu preciso da ajuda de vocês, mano, tá ligado? A gente vai falar um pouquinho aí sobre uma notícia aí que tá tendo que foi confirmada aí do Tite, né, no Flamengo, mas mais do que isso, tá ligado, mano? A gente vai falar dessa situação de modo geral, tá ligado, pro Corinthians, né? Por que eu resolvi fazer esse vídeo, mano? Porque tem muita gente se sentindo traído, tem umas pessoas que acham que é ingratidão, tem outras pessoas que, mano, que nem ligam, tem outras pessoas que criticam, tem outras pessoas que fazem aí um alvoroço todo em volta, e eu vou ser o mais simples possível, mas também vou ser o mais objetivo nessa situação. O Tite, ele é um cara que se entregou e deu tudo dele pelo Corinthians, tá ligado? Ponto, tá ligado? Ponto. A gente não pode falar que ele não se dedicou ao máximo ali pelo clube. Ele ganhou muitos títulos. Ele é o treinador, sim, que mais vezes, se eu não estiver enganado, ele é o primeiro lugar, mano. Se eu não estiver enganado, eu não sei se é ele ou se é o Oswaldo Brandão, me falha na cabeça agora, mas vamos seguindo aí. Ele foi o treinador ali com mais jogos comandando a equipe do Corinthians, mano. Ele é um cara que tá com o nome dele marcado na história do clube, mano. Campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro de 2015 e 2011, certo? Então ele fez um grande trabalho. Então ele sim marcou o nome dele na história do Corinthians, cara. E sim, tem que continuar sendo ídolo, sim. A gente não pode fazer esse tipo de situação, criticar o Tite, falar que ele não é mais ídolo e tal, porque ele não quis. Mano, nos anos 90 ali, o Ricardinho, ele jogou pelo São Paulo e pelo Santos, no comecinho dos anos 2000, aliás, né, perdão. Teve o Marcelinho, que saiu do Corinthians e foi pro Santos, entendeu? Teve o Viola, que jogou no Corinthians e também no Palmeiras. Teve o Luizão, que jogou nos quatro grandes aqui de São Paulo. Então você teve ali vários outros jogadores que agora não vem na minha cabeça, mas que jogaram nos clubes aqui de São Paulo e no Corinthians e ficaram marcados, entendeu? No Corinthians como jogador do Corinthians, mesmo tendo passado por outros clubes. Ou aconteceu o inverso, jogadores que saíram do Corinthians sem grande destaque, ou até mesmo com certo destaque, e foram jogar em outros clubes e também tiveram destaque, ou não tiveram destaque. Então, mano, tem muitas situações assim dentro do futebol. A gente também não pode olhar isso. O que acontece, mano? A gente tinha uma expectativa. Por quê, mano? A gente ainda tem, e isso é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos, cara. Acontecia no passado também, mas muito menos do que acontece hoje, tá ligado? Hoje em dia é tudo muito, aquele traidor nos abandonou, não sei o que lá, e foi, cara, mano, tá ligado? O que acontece, cara, é que o torcedor corintiano é corintiano. Os jogadores, os dirigentes, os treinadores, a comissão técnica, esses caras são profissionais, mano, e eles estão ali querendo ter uma carreira deles profissional. O que acontece que a gente tem que começar a analisar, e não a gente torcedor, e sim a nossa diretoria quando vai contratar. Nossa diretoria tem que ser profissional também. Então, por exemplo, cara, você faz um pedido de contratação e tenta contratar ali um técnico para vir pro seu time. E aí esse cara, você convida ele pelo que você convida para ele? Porque ele foi campeão, porque ele foi o Tite, ou porque você acha que ele pode te dar um trabalho ali? Qual a sua convicção? Então o Corinthians, ele tem que parar, tá ligado, mano? Isso não é só para técnico, para todas as contratações que essa diretoria ou que uma futura vai fazer aí, tem que parar de olhar pro passado do cara. Aquele cara foi campeão aqui, mano, que tal a gente trazer ele pra torcida ficar feliz? Não, mano, tá ligado? Ele tem que contratar um cara que tem ali um desempenho bom em campo, que agregue ao sistema do treinador a ideia de jogo do clube e ter ali a ideia de ser um cara funcional e que saiba, entendeu? E que saiba que dentro do Corinthians é um clube de alto rendimento e que o clube vai estar disputando 3, 4, 5 competições aí no ano, e o jogador que está
vestindo a camisa do Corinthians tem que estar apto a participar de todas as elas. Mesmo que o Corinthians não ganhe todas as elas, mas o Corinthians vai disputar essas competições. Então tem que ter um time que consiga disputar de igual para igual com todo mundo. Então é o básico, tá ligado, mano? É o básico. Uma diretoria vai contratar um jogador assim, um treinador assim. E aí a gente vai montar o nosso elenco e a nossa comissão técnica de acordo com a nossa ideia de jogo. Se é uma ideia de jogo um pouco mais de transição, um pouco mais avançada, um pouco mais ali de posse de bola, isso de acordo com o que a gente tem como ideia, cara. O gerente de futebol tem ideia. Qual que é o problema? Que na gerência de futebol do Corinthians não se tem ideia. Na diretoria de futebol do Corinthians não se tem esse tipo de ideia. Na presidência do Corinthians não se tem esse tipo de ideia. Eles apenas contratam por contratar e aí acaba querendo trazer o afeto do torcedor. E o torcedor também tem que parar, mano. Porque o torcedor, embora ele tenha que ter a idolatria daquele jogador quando ele passa ali, entendeu? Quando ele passa ali e estiver fazendo ali, você tem ídolos, tá ligado? Eu tenho o Marcelinho Carioca, muitos aqui tem outros, tem o Tevez, tem outros jogadores que passaram no Corinthians, mas, cara, quando você vê o jogador que sai, você não pode apagar o passado dele, mas também você não pode querer que ele volte a qualquer custo, tá ligado? Vou dar um exemplo claro, Marcelinho, quando ele poderia ter voltado para cá quando ele jogava no Santo André, muita gente queria ele, mas ele na verdade ele não tinha condições de estar mais aqui no Corinthians e não foi contratado. Isso é uma situação, uma decisão que você tem que tomar. E o Corinthians com o Tite, em relação ao Tite, cara, vou voltar um pouquinho para esse assunto. Nós temos que entender isso também. O Corinthians tem que fazer suas avaliações referente ao Tite, não porque o Tite é um cara que tá ali na história do Corinthians como campeão, mas pelo que ele pode desempenhar, mano. Por exemplo, você pega ali o trabalho que ele fez ali na seleção brasileira, você tem a sua própria avaliação, você tá contratando o cara, você tem que fazer sua própria avaliação que esse cara foi bom, esse cara fez isso, o que esse trabalho aqui é o que eu tô procurando pro meu clube? Não é? Então não vou contratar ele porque ele é o Tite, eu vou dispensar ele e vou procurar um outro treinador que se encaixe naquilo que eu tô procurando. O Corinthians não tem que dar prioridade pro Tite porque o Tite é o Tite. O Corinthians tem que montar um projeto. O problema dessa diretoria atual é que ela não tem projeto. Então, mano, ela corre atrás de um treinador simplesmente pelo nome, porque a torcida gosta, porque o cara já esteve aqui, porque o cara é vencedor, porque o cara tem uma história, porque o cara vai servir de escudo por várias situações, mas não tem um projeto de futebol. Então a nossa crítica tem que ser primeiro a essa diretoria que não tem ali um projeto de futebol, tá ligado? A gente tem que criticar os jogadores e os treinadores que estão aí no ano inteiro, porque esses caras estão fazendo um mau trabalho, mas eu acho que o Tite é o menos que a gente tem que criticar nesse momento, só colocar ele num choque de realidade, tá ligado, mano? Dá pra ele a realidade. Da mesma forma que ele foi profissional e a gente vai respeitar a ida dele para um outro clube, quando ele estiver fora, a gente não vai dar prioridade para ele. Seremos profissionais. Esse é o recado que tem que ser passado à diretoria. E não é não contratar, muito pelo contrário. Se ele estiver disponível e o estilo dele casa com a ideia de jogo que você tem, você não pode ser cabeção de não vou contratar o Tite porque eu não gosto dele, que ele não aceitou a gente. Não. O que tem que ser feito ele se encaixa no que eu quero? Se se encaixar no que você quer, contrata. Se não se encaixar, não contrata. Simples assim, profissional, certo? Isso que tem que ser feito. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que deixar os jogadores, e não só o treinador, os jogadores, mano. Tem muitos jogadores aí que hoje não tem condições de vir pro Corinthians, mas a gente fala, pô, esse cara fazia gol no Palmeiras, então eu vou contratar ele. Não, esse aqui fazia gol no São Paulo, acho que eu vou contratar ele. E o Corinthians tá ficando envelhecido, fraco fisicamente, em um time que não consegue jogar do jeito que deveria jogar, certo, mano? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão referente a esse dia a dia aqui, né, mano? Essa situação aí que tá acontecendo aí, esse burburinho que tá sendo feito aí. E, cara, é isso, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe com todo mundo que vocês puderem. Sou novo na plataforma, preciso da ajuda de vocês. É isso, família. Obrigado por tudo, fique com Deus e vai, Corinthians, tamo junto.